deixa eu ir lá para a Delegacia Geral, porque a Polícia Civil está falando da prisão de um homem, na verdade do resgate, aliás, de 4 irmãs, porque o criminoso está foragido, o padrasto, ele abusava sexualmente dessas 4 crianças e a mãe sabia de tudo. Delegado Guilherme Torres falando a respeito. Vamos ouvir. Também frisar que a participação do Conselho Tutelar, que fez o acolhimento, que participou com a gente na operação. Então a Polícia Civil, em nome da Polícia Civil, a gente agradece a participação do Conselho Tutelar e todas aquelas pessoas que direto e indiretamente trabalham para que essas crianças possam ter uma vida com mais dignidade, uma vida com mais decência. Alisson Mota, e para quem acompanha o Balanço Geral, lembrando que a mãe dessas crianças foi presa e o padrasto que está foragido está sendo procurado. Delegado Juliana Turma falando nesse momento. A Polícia Civil, por intermédio da DEPICA, com apoio técnico operacional do CORE e também do Conselho Tutelar da Zona Leste 2, deflagrou hoje essa operação que batizamos de Infância Perdida, em razão de que a denúncia partiu de uma adolescente de 13 anos de idade que sofria todos os tipos de agressão, de violência nessa residência, com a participação ativa desse padrasto, com a conivência da mãe. Essa mãe, inclusive, chegou a entregar de presente a essa adolescente de agora 13 anos de idade, mas quando chegou a denúncia ela tinha 12 anos pra gente. E a partir de então iniciamos as investigações e identificamos que, na verdade, essa adolescente, ela tinha outras irmãs e agora nós identificamos 5 vítimas na mesma situação. Dentre elas, essa adolescente de 12, que na época tinha 12, hoje tem 13, a irmã de 14, a outra de 10, a outra de 8 e a outra de 2, que é filha biológica desse padrasto e que a quem também era abusada sexualmente. Elas eram agredidas também fisicamente, psicologicamente, tudo com a conivência da mãe. Quando eles levavam a conhecimento da mãe, ela dizia: não aborreça ele. Então, assim, isso tudo causou muita indignação na equipe. Nós representamos pela medida protetiva o plantão criminal, por intermédio do doutor Iranilson, promotor, o Ministério Público, representou pela preventiva, a doutora Scarlett do plantão criminal determinou a preventiva e não só a preventiva. O objetivo maior dessa operação hoje era resgatar essas crianças e cumprir a decisão judicial de que retirasse essas crianças da situação de abuso e restabelecesse o bem-estar delas, daí porque nós contamos com o apoio primoroso do Conselho Tutelar nessa ação e logramos êxito. Ocorre que nós conseguimos cumprir a prisão dessa mãe, mas esse padrasto continua foragido, ele não estava no local, ele está em local incerto e não sabido, e a gente conclama a sociedade a estar conosco nisso, porque nós não descansaremos enquanto nós não prendermos esse autor de estupro de vulnerável contra essas 5 vítimas tão pequenas, né, que sofreram atos e verdadeiros horrores na mão desse cidadão com a conivência da mãe. Olha só, delegado Juliana Turma falando, e ela vai falar agora o tempo que esse casal praticava essa ação contra as crianças. Ela era abusada sexualmente por ele, aos 10 ela perdeu a virgindade com ele, e aí, a partir de então, ela passou a ser abusada e agora com 12 anos de idade, ao final dos 12 anos de idade, ela completou 13 anos no dia que nós fizemos o depoimento especial dela. Uma situação lamentável, mas que a gente fez o possível para retirar. Lembrando que são 5 crianças, as idades 2, 8, 10 e outras adolescentes. E aí, quando a gente iniciou as investigações, que logo que bateu no plantão criminal, o promotor já pediu a prisão preventiva e de pronto foi dado pelo plantão criminal. A gente quer reforçar aqui a sensibilidade do plantão criminal por intermédio do Ministério Público e do Judiciário, que prontamente determinaram não só a prisão, é importante que se saliente, mas a retirada dessas crianças do seio desses agressores. Ela chegou a engravidar? Elas têm algum amparo familiar de outras pessoas? Essa parte vai ser acompanhada pelo Conselho, mas provisoriamente elas serão acolhidas. Olha só, lembrando que essa é uma operação da DEPICA, da CORE e também com o Conselho Tutelar em relação ao resgate de 5 crianças aqui em Manaus. Que não, inicialmente ela negou, mas quando a gente levou ao conhecimento dela agora pela manhã no interrogatório dela, quando a gente jogou para ela que tudo que a gente sabia, ela ficou muito sem graça e acabou dizendo que ele a ameaçava muito e que disse que já tinha matado muita gente e que por isso ela se sentia intimidada. Delegado, o autor está foragido, Foragido, ele inclusive, esse autor é de extrema periculosidade, ele não tem só esse mandado de prisão de estupro de vulnerável, ele tem uma sentença penal condenatória de 19 anos de prisão por tráfico, ou seja, o mandado de prisão em aberto dele não é só de estupro de vulnerável, é também de tráfico de drogas, então a gente pede que quem souber informações do paradeiro desse indivíduo,
que mande as informações para o Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública ou para o Disque Denúncia da DEPCA, 999-622441, que a gente resguarda o sigilo da identidade do denunciante. Olha só, lembrando que o autor do crime foi identificado. Nós vamos passar o nome dele porque ele é considerado foragido. Ele é o Ademir Barbosa da Costa, de 50 anos. A polícia agora trabalha para tentar identificar, no caso, localizar esse homem. Nesse momento, o Conselho Tutelar falando também sobre essa operação batizada como Infância Perdida. Então, o Conselho Tutelar teve conhecimento dessa denúncia através dessa adolescente que procurou a delegacia para formalizar a denúncia e desde então nós estivemos colaborando com a delegacia para fazer o resgate dessas crianças que estavam na companhia desse suposto abusador. A própria adolescente foi até a delegacia com a ajuda de uma vizinha e prestou a denúncia. Essas crianças têm algum amparo familiar de outras pessoas que podem resgatá-las, podem resgatá-las a partir de agora? Nós estamos ainda fazendo a busca, mas a priori elas vão ficar no abrigo, no acolhimento. Olha só, quem nesse momento fala é a conselheira que também participou dessa operação junto com a Polícia Civil. A casa era uma casa simples, mas não caracterizava assim, basicamente um abandono. Era uma casa onde lá aconteciam as violações. Informação que elas foram agredidas, elas chegaram lá no Conselho Tutelar com algum tipo de agressão, amostra, assim? Não, aparentemente não. Elas não estavam com nenhum hematomas pelo corpo, mas elas relatavam as agressões que aconteciam na casa. Então, o irmão sabia, inclusive, só que o irmão é menor de idade e ele já tinha cobrado da mãe providências com relação aos crimes que aconteciam com as crianças. São 5 filhos que essa mulher tem? Não. Mais um com esse padrasto? Não, nós temos conhecimento, são 6 filhos. Tem esse de 16 anos, que não era vítima, né, mas que soube do que acontecia e cobrou da mãe providência, porém isso não aconteceu. Conselheira, falando sobre isso, lembrando que o pai dessas crianças, o pai, no caso o padrasto dessas crianças, ele segue foragido. Eu vou tentar conversar com a delegada Juliana Tuma. Doutora, a gente está aqui no Balanço Geral, ao vivo. Esse é um crime bárbaro, chocante. Quem acompanha a gente nesse momento, 5 crianças. O caso chegou com a menina de 12 anos, hoje tem 13 anos, e a menina de 2, a única filha do autor do crime. Que também é vítima de abuso sexual por parte dele, inclusive presenciado por todas as outras irmãs e presenciado pelo próprio irmão de 16 anos. Vamos para cá, doutora, aqui a colega acabou passando na frente. Como é que foi o trabalho? A gente acompanhou que a equipe da DEPCA desde cedo está nas ruas. Qual foi o bairro onde essas crianças moravam? Colônia Antônio Aleixo. A gente deflagrou essa operação hoje nas primeiras horas da manhã para que a gente conseguisse, inclusive, lograr isso nos 2 mandados de prisão. Na verdade, eram 3 mandados, porque esse suspeito tem 2 mandados contra si, e resgatasse essas crianças. E assim nós o fizemos, né? E nós conseguimos o resgate das crianças, que era o mais importante, a prisão da mãe, e o suspeito, o outro investigado, está foragido. Delegada, além do abuso sexual, essas crianças eram agredidas também dentro dessa casa? Eram agredidas fisicamente por ele. Ele, além de sexualmente, psicologicamente, e viviam em uma completa atmosfera de ameaça. Ele imprimia isso, dava a entender a elas que ele era perigoso, que ele era do tráfico e que por isso as crianças nada podiam fazer, inclusive a mãe, né? E isso tudo criou uma atmosfera de terror ali. É um trabalho que começou hoje cedo, a senhora conseguiu conversar com essas crianças, como é que está o psicológico dessas meninas, como é que está toda essa situação e como que elas vão receber apoio nesse momento? No primeiro momento elas ficaram meio assustadas, mas depois agora a gente percebe elas rindo, correndo pelos corredores ali da delegacia e numa sensação de alívio, a gente percebe até nos olhos uma sensação de felicidade e a gente conversou com elas que agora acabou, né? Que o sofrimento, que tudo que elas estavam passando, a gente está para proteger elas e todo é o cuidado da equipe, a equipe de investigação, ainda que nós sejamos policiais, então a gente tem muito esse cuidado de tentar trazer essas crianças para que elas se sintam confortáveis emocionalmente e que passe para elas essa confiança em relação à nossa equipe. Delegado, é importante reforçar que o autor segue foragido. Ele foi identificado como Ademir Barbosa da Costa, 50 anos. O nome dele foi divulgado porque justamente ele não foi localizado pela polícia e a população pode ajudar. Pode ajudar, nós divulgaremos, né, o card de foragido. A gente conclama a população que esteja conosco com a gente para que a gente consiga iniciar a responsabilização desse tão bárbaro crime. Delegado, só para finalizar, o bairro qual foi mesmo?
Colônia Antônio Aleixo, perdão. Tá certo. Obrigado, doutora. Parabéns pelo trabalho. Olha só, eu vou ter que liberar a delegada porque outras equipes também querem conversar com a delegada, mas olha só, essa é uma operação que foi batizada como Operação Infância Perdida. 5 crianças foram resgatadas, uma de 2, outra de 8, 10, 12 e uma outra adolescente de 14 anos. O autor do crime, ele foi identificado, eu vou repassar mais uma vez o nome dele, é o Ademir Barbosa da Costa, 50 anos. Ele está foragido. A mãe dessas crianças, ela foi presa. Isso porque, de acordo com as investigações, ela sabia de tudo. As meninas eram abusadas sexualmente com o consentimento desta mulher, que fica até difícil chamá-la de mãe, porque é uma mãe que sabe de tudo e não denuncia e não faz nada, e agora ela está presa. Vai ficar à disposição da justiça e agora a DEPCA segue trabalhando para tentar melhor localizar o autor dessas agressões. Das 5 crianças, apenas a de 2 anos era a filha dele, a filha biológica, e essa menina, esse bebê também, segundo a polícia, Alisson era violentada sexualmente pelo Ademir, que tem 50 anos de idade. Seguimos por aqui, Alisson. Qualquer atualização desse caso eu volto a te chamar, mas esse é mais um crime bárbaro envolvendo violência sexual contra menores aqui no Amazonas. Volto com você. Ivan, obrigado por todas as informações, por todos os detalhes. Vamos manter as imagens do caso aqui no telão da audiência, de toda a operação. Esse aqui, ó, é o Ademir Barbosa da Costa, é um monstro disfarçado de padrasto. Um homem de 50 anos que abusava sexualmente não só das enteadas, mas da própria filha. Acredite se quiser, uma menina de 2 anos, inocente, com a vida toda pela frente e já tem que passar por isso. E o pior, nas mãos do próprio pai. Imagina como não vai ficar a cabeça dessa menina quando crescer e entender tudo que aconteceu com ela lá atrás. Depois de ouvir os relatos das irmãs, também traumatizadas por conta dos abusos constantes desse homem. Agora, essa aqui, ó, coloca a imagem da mãe, por favor. Pode tirar as crianças. Tira as crianças daqui, coloca a mãe sendo presa. Quando eu vi essa imagem da mãe sendo presa, eu comemorei. Eu comemorei porque eu pensei que ela também estava foragida, junto com o padrasto, mas não. Ele deixou ela para assumir o BO sozinha, tá? Olha aí ela saindo da viatura. Essa daqui também não pode ser chamada de mãe. Ela é tudo menos mãe dessas meninas. Deixou as 5 filhas serem abusadas sexualmente por esse homem que vai saber onde ela conheceu, vai saber há quanto tempo está na vida dela e que ela botou dentro de casa. E nesse caso aqui, além do padrasto, a mãe também é a maior culpada, porque foi irresponsável, porque foi conivente, porque foi criminosa. Sabia de tudo que acontecia e sabe o que ela falava para as filhas? Quando a delegada falou, nem acreditei. Não aborreçam ele. Olha que absurdo, gente. Você que é mãe deve estar sentindo a mesma angústia que eu tô, a mesma sensação de revolta que eu tô, porque isso daí não dá para aceitar. É como eu falei ainda há pouco, antes de conversar com o Ivan Duarte. Padrasto abusador tá cheio por aí, infelizmente, porque também não era para existir. Agora, mãe que sabe e aceita, não é tão comum. Não é tão comum. E nem adianta dar desculpa. Ah, ele me ameaçava. Ah, é porque eu dependia financeiramente dele. E ainda bem que ela não deu essa desculpa, que ela falou que estava sendo ameaçada. E mesmo assim não cola essa desculpa, tá? Tá sendo ameaçada? Procura a polícia, sai de casa. Ninguém vai ameaçar ninguém por 4 anos e a pessoa não vai fazer nada? Mesmo com medo? Não dá, gente. A adolescente, a filha mais velha, de 13 anos, é quem teve a coragem de denunciar. Foi ela que, cansada de tantos abusos, cansada de passar por essa humilhação dentro de casa e ter que presenciar as irmãs sofrendo o mesmo, decidiu dar um basta. Procurou uma delegacia e denunciou o caso. E a polícia agiu. Parabéns para a Polícia Civil, que conseguiu concluir esse inquérito e conseguiu prender essa mãe. Agora falta só o padrasto, tá? Que tá foragido. Vem comigo aqui pro telão da audiência. Tá aqui a imagem dele, ó. É o Ademir Barbosa da Costa e já é procurado por outros crimes. Tem um mandado de prisão em aberto, já de condenação, já foi condenado. O Ademir não precisa nem mais ser processado por tráfico de drogas. Condenado a 19 anos de prisão, ou seja, nem era para estar nas ruas.
mas estava solto e ao invés de aproveitar, estava fazendo o quê? Fazendo mal para a própria filha, uma menina de 2 anos e presenteadas também. Imagina o cenário, uma casa onde a mãe era omissa, onde a mãe se ausentava de propósito para o padrasto ficar sozinho com as meninas e ele cometia os abusos na frente de todas as crianças. Estava abusando da adolescente, todas estavam ali assistindo. Estava abusando da menina de 2 anos, todas estavam ali presenciando. Como é que não vai ficar a cabeça dessas crianças? Não dá para aceitar. É um crime covarde, é um crime revoltante, mas infelizmente é história da vida real e eu tenho que trazer todos os detalhes para você aqui no Balanço, viu? Lamentável que a polícia encontre esse homem o quanto antes. Qualquer informação, os números estão aí na tela. Pode encher a tela com a imagem de suspeito, por favor. 929-9962-2441 ou liga direto no 81, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.